Existem algumas coisas no reino de Deus e algumas particularidades no Evangelho. Apesar de parecer ter 16 anos, eu fui nascido e criado na igreja. Nasci mesmo na igreja. Ia aperrear o zelador todo dia na igreja. Jogava bola na igreja. Me escondia do zelador quando ele ia fechar a igreja, o alarme disparava. Era daquele que dava trabalho mesmo. E nesse contexto de igreja, a gente aprende como muita coisa funciona. Operacional, serviço. Mas tem algumas coisas que você só vai aprender no seu quarto. Tem algumas instruções do Espírito Santo e do relacionamento que Deus quer ter com você, que você só vai aprender quando você aprender a ouvir o Senhor. Quando você aprender a ouvir as instruções do Senhor. E eu estava conversando com a Andressa hoje, no carro, né? A gente vindo para cá. E a gente estava escutando essa canção e eu disse: amor, por que é que a gente perde tanto tempo, muitas vezes, tentando debater com Deus e lembrando de um testemunho? E desse testemunho eu perguntei a Andressa: amor, por que é que a gente passa tanto tempo debatendo ou tentando às vezes debater com Deus? Algumas coisas que, se a gente parar para pensar direitinho, nem faz tanta diferença no nosso destino. Se a gente parar para pensar direitinho, nem faz tanta diferença no final das contas, quando você termina o cálculo. E no meio de algumas tempestades da minha vida, eu aprendi a reconhecer a presença do Senhor. Porque se tem uma promessa que eu não abro mão, é do prazer de estar na presença dEle. Ele prometeu, Ele está comigo. E sabe, meu irmão, em Hebreus, no capítulo 11, a gente vai ter ali os heróis da fé, né? Eu acho incrível como esse texto todo se constrói. E o autor de Hebreus, que até hoje ninguém sabe quem é, né? Existe a discussão, é Paulo, não é Paulo, não vem ao mérito aqui. Mas o autor de Hebreus, ele constrói esse capítulo 11 de uma maneira impecável. Ele começa falando sobre fé, ele começa a nos trazer o ensinamento: olha, a fé é isso aqui. Se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus, porque você precisa ter fé para acessar o reino espiritual, para acessar aquilo que já está preparado para mim e para você. E depois ele começa a dar os exemplos de pessoas que conseguiram, em fé, conquistar promessa de Deus. E ele começa falando logo dos generais. Ele fala de Abraão, ele fala de Moisés. Esse cara, ele sai falando, ele fala de Davi, ele fala de um monte de gente. Ele diz: olha, pela fé eles conseguiram isso, pela fé eles conseguiram aquilo. E mais para o finalzinho do capítulo 11, eu lembro que eu estava na minha casa lendo esse capítulo 11 de Hebreus. E quando chegou no finalzinho do capítulo, eu travei. Porque no final do capítulo 11 ele começa a falar dos heróis da fé que ninguém sabe o nome. Você não está acreditando em mim não, né? Tem gente ali com a cara ali, Claudinha, que eu acho que não estão. Hebreus capítulo 11. Ele termina no versículo 32, dizendo assim, vai colocar aqui? Hebreus 11, 32. Na NVI, se puder. Já está aqui para mim, né? Massa, vamos lá. Olha o que ele está dizendo: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Próximo versículo. E ele fala: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, quem são esses outros, meu irmão? Passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Próximo versículo: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha isso. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha, não quero que você leia esse texto como alguém que diga assim, porque tem gente, viu? Tem gente que só aceita viver com Deus só para sofrer. Eu não quero que você leia esse texto dizendo, Senhor, eu quero ser perseguido. Não é isso. Mas eu quero que você leia esse texto entendendo, a promessa da fé é superior. Ela é superior a todo sofrimento. Ela é superior à perseguição. Ela é superior a qualquer coisa que você venha passar nessa vida. E sabe qual é a grande recompensa desses homens e mulheres? O autor de Hebreus, ele está dizendo, eles não conquistaram a promessa. Qual a promessa? A promessa terrena. Não chegou a eles. Eles morreram antes até de vivenciar algumas promessas. Por quê? Porque eles decidiram se apegar à promessa superior. Irmão, a gente não está aqui para ficar discutindo com Deus. A gente não está aqui para ficar se apegando. Não, porque isso não. Irmão, exerce sua fé, pratica sua fé, mas coloca os teus olhos naquilo que é superior. Coloca os teus olhos naquilo que não é passageiro, naquilo que não pode ser quantificado, naquilo que não pode ser tocado, no que não pode ser metrificado. Deus tem muito mais para mim e para você. Só que parece que algumas vezes a gente vive em ambiente de igreja, a gente vive em ambiente de serviço, a gente vive muita coisa, mas a gente não vive o relacionamento com Deus. E esse entendimento, ele não vai vir somente com você servindo na sua diaconia, servindo na minha. Não, irmão, é bênção, tem que servir. Eu sirvo na minha igreja, é bom demais. Mas você não pode servir em detrimento do seu relacionamento com Deus. Ou na verdade, irmão, não é nem para servir se você não tem um relacionamento com Ele. Porque isso aqui não é uma empresa. Isso aqui é uma igreja. O seu serviço, ele tem que ser uma extensão da sua vida. O serviço não é para dar sentido à sua vida. A sua vida dá sentido ao serviço. E nós só conseguimos entender a pureza e a riqueza disso quando estamos em um relacionamento com Deus. E eu vou te mostrar na Bíblia alguns exemplos de homens e mulheres, de pessoas que estiveram ali em contato com Deus, mas não sabiam reconhecê-lo, servindo ao Senhor, mas não ouvia sua voz, ou quando ouvia, não reconhecia. Nós vamos dividir essa palavra em 3 partes. Ouvir, fala assim para a pessoa do seu lado para ela decorar. Ouvir, reconhecer e obedecer. Fala de novo, ouvir, reconhecer e obedecer. 1 Samuel no capítulo 3. Alguém aqui já ouviu falar da história de Samuel? Não é Samuel? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Não é isso? Agora preste atenção. 1 Samuel no capítulo 3. Acho que o verso... Põe a partir do versículo 1.
A gente tem tempo ainda, tem tempo. Põe o versículo 1. O menino Samuel ministrava diante sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Por quê? Muita coisa estava acontecendo aqui. Eli tinha delegado os filhos dele para algum serviço. Os filhos de Eli profanavam o templo e Deus não se envolve com aquilo que é profano. Amém? Deus não se envolve com o que é profano. Quando se diz respeito a culto, a Bíblia diz: só os que andam em santidade verão a Deus. Não tem como. Então Deus raramente falava. Não é porque eles eram... não, tem que ser perfeito. Não, é porque eles profanavam. Eles tratavam com corrupção aquilo que é sagrado diante de Deus. E aí Deus disse: ó, eu não vou me envolver nesse negócio. Não adianta. E Deus raramente falava. Só que aqui a Bíblia diz que Samuel tem lá, né? Ana, teve ele, entregou para o profeta. Samuel desde menino serve ao Senhor, junto a Eli, mas servia diante do Senhor. A Bíblia diz que ele servia diante do Senhor. Amém? Beleza, grava isso. Agora olha o que acontece. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontra a arca de Deus, ou seja, onde a presença do Senhor repousava. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. E ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: eu não chamei, volte e deite-se. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes. Uma vez eu estava lendo esse texto e Deus falou comigo. E Deus disse: Dedé, que Deus me chama de Dedé. Deus disse: Dedé, quantas vezes eu precisaria chamar a tua atenção para você reconhecer a minha voz? Porque Samuel ministrava diante do Senhor, ele servia ao Senhor, mas ele não conseguiu reconhecer a voz daquele para quem ele trabalhava. Olha, irmão, eu trabalho num grupo que tem mais de 1000 funcionários, é um multinacional, e eu tenho o privilégio de trabalhar com o dono. Eu sei a voz do dono do grupo que eu trabalho, mas tem gente que trabalha na Bahia, em São Paulo, longe daqui, que se o cara ligar agora, o dono da empresa ligar agora para ele, ele não vai saber quem está falando com ele. O fato de você trabalhar para Deus não quer dizer que você o conhece, meu irmão. O fato de você trabalhar para Deus não é sinônimo de conhecê-lo. E é por isso que o primeiro capítulo de Samuel está nos confrontando. Alguém que estava totalmente voltado para o serviço. Ele sabia muito bem o que fazer, mas ele não sabia ou não fazia ideia de com quem ele estava fazendo. Na terceira vez, Eli diz a ele: olha, presta atenção, menino, se não sou eu que estou falando e só tem eu e você aqui, só pode ser Deus. E na terceira vez ele entende, ele fala: então tá bom, quando ele falar eu vou responder: eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. E acontece, Deus fala com ele, ele fala. A partir dali, Deus começa a desenvolver um relacionamento com Samuel. Por quê? Porque Deus está em busca de pessoas que se relacionem com ele. Não adianta eu e você estarmos levando nossa vida, levando isso aqui como se fosse uma simples religião, levando isso aqui como: ah não, porque isso aqui eu vou fazer, porque eu tenho que fazer isso, e eu aplico tal princípio, e porque eu aplico o princípio isso vai acontecer. Amém, irmão, vai acontecer. Mas se o seu coração não estiver no lugar certo, vai vir a tempestade, vai vir o vento forte, e a sua casa será levada, porque você não firmou o que mais tem de importante sobre a rocha. Amém? Vamos seguir aqui. Reconhecer a Deus. Esdras capítulo 1, versículo 5, coloca aqui. Esdras capítulo 1, versículo 5. Fica ali entre Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus, aí, tá vendo? Dica boa, achou logo.
Olha o que acontece aqui. Deixa eu explicar para vocês. Deus coloca no coração de Ciro, o rei Ciro diz assim, ó, libera o meu povo para voltar e reconstruir. Olha isso. Eu quero que eles reconstruam o muro lá da cidade e tal, que estava todo destruído. Ok? A cidade tinha sido sitiada, eles foram levados como cativeiro, como espólio de guerra, estava tudo destruído. Deus começa a falar com Esdras, Esdras começa a se apresentar diante de Deus, e Deus convence o rei da peça e diz assim, ó, libera o meu povo. Só que o que acontece? Deus fala com o rei, mas Deus faz uma outra coisa, que sabe o que é? Então os líderes da família de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Presta atenção. Deus despertou o coração dele, mas ele tem que se dispor aí, meu amigo. Deus nunca vai falhar em fazer a parte dele. Deus nunca vai deixar de dar o passo dele. Deus desperta o coração. Hoje mesmo, Deus está despertando o coração de muitas pessoas. Agora a pergunta é, quantos se dispõem a ir, a reconhecer o chamado e a obedecer a voz do Senhor? Quantos estão prontos para dizer, Senhor, eis-me aqui, mas também envia-me a mim? Quantos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, Levítico fala, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Ele vê todo mundo? Vê. Ele vê todo mundo. Só que ele diz assim, que ele está procurando fortalecer aqueles que lhe dedicam todo o coração. Ou seja, aqueles que fundamentam o seu coração sobre a rocha. Aqueles que colocam as suas motivações no lugar certo. Aqueles que colocam todo o seu fundamento no lugar certo. Aquele que fita os olhos no lugar certo. Esse Deus olha e diz, ei, eu vou te fortalecer. Porque você vai realizar os seus sonhos. Por quê? Porque você tem sonhado os sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Sonhos de Deus, meu irmão. Assim você nunca vai se frustrar. Deus está cheio, olha, não é porque Deus tem uma coisa, não, irmão. Deus está cheio de sonho para você. A Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores do que qualquer coisa que você imaginou. Ele está cheio de sonho para você. Então abandona o teu barco, abandona essas redes. E sabe o que você faz? Sonha os sonhos de Deus, conecta o teu coração com Ele, e você vai ver muito mais, muito melhor do que você sonhou, pensou e imaginou. Certa vez, Jesus encontrou, esse para mim é um dos episódios mais engraçados da Bíblia. Jesus encontrou dois homens conversando. Provavelmente você já ouviu falar sobre a conversa no caminho de Emaús. Coloca aí Lucas capítulo 24. Põe a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Agora, mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Agora preste atenção aqui. Olha o que aconteceu com esses homens. Jesus morreu, ok? Jesus ressuscitou. Jesus aparece para os seus discípulos e ele dá uma ordem: olha, vai para Jerusalém e fica lá. Fica lá, porque eu vou mandar o meu Espírito. O meu Espírito vai vir e vai selar vocês, beleza? Só que esses dois homens, eles começaram a conversar sobre o que estava acontecendo.
E o interessante é que se você for pesquisar essa estrada do caminho de Emaús, na verdade eles não estavam se aproximando de Jerusalém. Os discípulos já estavam lá em Jerusalém. Eles estavam se distanciando de Jerusalém. Então muito provavelmente a conversa deles era o seguinte: vem cá, Rafael, vamos no caminho de Emaús. Jerusalém está para cá. Então muito provavelmente a conversa deles era: meu irmão, bicho, sabe que isso existe? O cara veio, tal, não sei o que, e agora morreu, pô. Morreu. Era Messias, o cara que ia vir tirar a gente da mão dos romanos, ia vir acabar com tudo, ia libertar a gente e tal. Isso existe. Aí enquanto essa conversa, valeu, Rafael, essa era a conversa mais ou menos. Aí enquanto eles discutiam, Jesus aparece para eles. Só que os olhos impedidos de ver, eles estavam cegos no seu próprio entendimento. Isso aconteceu várias vezes na Bíblia. Os olhos estavam impedidos de ver, de reconhecer Jesus. Agora olha o que acontece, continua o versículo. E ele lhe perguntou: olha, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Vocês estão falando de quem? Eles pararam com o rosto, o quê? Entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ou seja, no português traduzido, tu tá com a cabeça onde, amigo? Tá sem Instagram, é? Tá sabendo não o que está acontecendo não? Esse dia todinho, um rebuliço arretado. Que coisas? Jesus, é brincadeira, não é não? Que coisas? Perguntou: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Próximo versículo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, olha isso, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Você consegue sentir a frustração desses homens conversando com Jesus? Entristecidos, dizendo assim: depois de tudo que a gente viu, depois de tanta gente aparecer dizendo que era o Messias, esse aí a gente acreditava, porque ele fazia coisas maravilhosas. Porém, hoje já é o terceiro dia. Próximo versículo. E não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Olha, aí as mulheres disseram aí: tá ligado aquele negócio disse? Né? Olha, disse que fulano tá aí. Quem disse? Não sabe, né? Só disse. E este, não, volta. De anjos, e este disseram que ele está vivo. Próximo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas também não o viram. Ele lhes disse, né? Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Jesus está dizendo: ei, vocês estão debatendo sobre coisas terrenas, sobre frustração, sobre sofrimento, mas eu te pergunto, essa não era a semente do Cristo para que as coisas gloriosas viessem a acontecer? Jesus está dizendo para ele, não devia ele sofrer. Agora Jesus estava dizendo: meu amigo, peraí, além de tudo que eu fiz, eu também disse a vocês o que iria acontecer. Próximo versículo. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Aí Jesus começa a falar para eles, lembrando: lembra lá Moisés no deserto, lembra a serpente de bronze erguida no deserto. E Jesus começou a falar para eles: lembra lá de Isaías, o que é que ele falou? Que ele seria levado como um cordeiro mudo ao matadouro. E ele começou a ensinar sobre ele mesmo para aqueles homens. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante.
Perceba, eles não estavam indo para Jerusalém, estavam se distanciando, indo para esse povoado. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Jesus foi lá e aceitou o convite, dizendo assim: tá muito tarde, tu está sozinho aqui, vamos fazer o seguinte, vem para cá, a gente vai sentar aqui, a gente fica conversando, amanhã de manhã tu vai, beleza. Quando estava à mesa com eles, aí Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Aqui Jesus dá vou aqui relembrar eles da ceia. E quando eles entendem, meu Deus, é ele. Aí Jesus desaparece. Eu acho que Jesus deu um sorrisinho antes de desaparecer. Isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que Jesus olhou para eles e sumiu. Então perguntaram ao outro. Agora olha essa pergunta: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para ali. Encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Irmãos, quantas vezes será que não queima o nosso coração? Quantas vezes o nosso coração queima ao ouvir ele falar? Quantas vezes o seu coração queima ao ouvir ele falar? O seu coração queima quando você chega num lugar como esse. O seu coração queima quando você está no seu quarto, no seu devocional. Mas parece que existe um outro passo que você precisa dar e esse passo parece que não chega. Porque para esses homens poderia muito bem ficar aqui. Eles poderiam muito bem olhar um para o outro e dizer assim: caramba, era Jesus, né? Pô, era ele mesmo. E seguir a vida. Mas depois de ouvir, depois de reconhecer, existe um próximo passo que é decisivo na vida de todo cristão. E aqui eu falo para cristão mesmo, irmão. Porque não adianta de nada se eu e você ouvirmos, reconhecermos: é ele. Ah, meu Deus, é ele. É Jesus, é ele que está falando, é ele que está fazendo. Mas eu não me envolvo com o que ele está fazendo. Mas eu não participo do que ele está fazendo. Eu não coloco minhas mãos no que ele está construindo. Eu não coloco meu coração. Eu não coloco minhas lágrimas. Eu não coloco a minha vida no que ele está fazendo. E eu me lembro de Jesus certa vez reunido com seus discípulos. Jesus fala um negócio muito louco. Porque os caras estão falando com ele ali sobre reino e tal, sobre seguir a ele ou não. O negócio vai começando a se estreitar. E Jesus diz a ele assim: meu irmão, se liga. Todo aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão do que a mim, não é digno de ser o meu discípulo. Jesus está falando com crente, meu irmão. Não, pelo amor de Deus. Todo mundo ali estava ali. Não, a gente segue. Jesus vira para ele: meu amigo, vocês precisam entender onde é que está o seu coração. Porque se o seu coração não estiver totalmente em mim, não adianta não. E ele prossegue, ele diz assim: porque quem é o tolo que antes de efetuar uma grande construção, ele não vai se sentar e calcular os custos? Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão me seguindo, vocês estão vendo o milagre, vocês estão vendo as coisas acontecerem, mas vai chegar o momento, vai chegar o dia e a hora que eu vou para o Pai entregar o meu corpo como semente. Eu vou sofrer o que me foi prometido, eu vou passar pelo que me foi prometido. E aí Jesus diz: olha, se você quiser ser o meu discípulo, meu amigo, então tome a sua cruz e me siga. Não é que você vai sofrer o que Jesus sofreu na cruz, não. Mas Jesus está dizendo: se você quiser ser o meu discípulo, você precisa aceitar esse manto do discipulado.
E aceitar esse manto do discipulado, meu irmão, muitas vezes implica em passar pelo que nós lemos em Hebreus 11. Aceitar esse manto do discipulado, às vezes implica em passar tempestades, implica em passar por desertos, sim. Não aqueles que você mesmo se coloca, né? Não estou falando de tempestade que a gente entra porque a gente tomou uma escolha errada, não. Estou falando de tempestade de perseguição. Sabe quando as pessoas olham para você e dizem, eu não gosto de tu só porque tu é crente? Muitas vezes aceitar esse manto do discipulado, ouvir a Jesus, reconhecê-lo, mas para obedecer, irmão, tem que calcular o custo. Tem que olhar para dentro de você e rever os valores, rever o seu coração, porque a gente está aqui nessa jornada para se tornar parecido com Ele, para se tornar um com Ele. Então, olha o que acontece. Provérbio diz que assim como fogo, tem uma versão na Bíblia que ele fala o nome do instrumento, eu esqueci, ó. Fala o nome do instrumento, ele fala o nomezinho da caldeira, tem um nome técnico, eu acho que é aquelas versões King James, e eu esqueci, eu tinha a palavra na minha cabeça, mas é como se fosse uma caldeira, que o pessoal coloca alguns químicos e o ouro puro, o ouro, do jeito que os caras tiram da mina, e eles colocam, e essa caldeira ela concentra o ouro embaixo, e o que sobe são as impurezas. Se tornar parecido com Jesus, meu irmão, vai fazer isso com você. Você vai começar a ser colocado numa caldeira. Então aqueles sonhos, aqueles desejos que não estão em linha com Deus, aquelas práticas que não estão em linha com Deus, aqueles anseios que na verdade é o seu homem carnal, é o seu homem exterior que deseja, eles vão começar a subir como impureza. Irmão, obedecer a Deus requer de mim e de você um sacrifício vivo, mortificar a nossa carne. Paulo fala isso o tempo todo. Gálatas capítulo 2, ele diz, olha, agora a vida que eu vivo, não vivo mais eu. Coloca aqui Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, ou seja, aqui eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele não vai te colocar, te amarrar numa cadeira e te puxar para esse lugar. Ele é um gentleman. O Espírito Santo, ele não vai te amarrar nessa cadeira aqui e dizer, agora você vai. Isso aqui, tome, sonhe. Não. É um processo para você se colocar nas mãos do oleiro. Você tem que descer a casa do oleiro. Deus não transportou o profeta para a casa do oleiro. Ele disse, desce, vai. Irmão, o evangelho não é sobre as coisas que você deixa, é sobre quem você encontra. Porque você encontrou alguém pelo qual vale a pena abrir mão de tudo aquilo que você conquistou. Você encontrou alguém que vale a pena abrir mão de tudo aquilo que você projetou. Você encontrou alguém que gosta, que entende tanto de vida, alguém que te ama tanto, alguém que tem tanta paz para você, que vale a pena você dizer, não vivo mais eu. Tem um outro texto onde Paulo fala assim, a minha vida agora eu considero como esterco. As minhas vontades eu considero como esterco. Por quê? Porque isso não é nada comparado à glória do Senhor. Isso não é nada comparado à promessa eterna de Jesus para a minha vida. Isso não é nada comparado à promessa dele de que Ele está comigo. Não adianta, irmãos.
aprender isso na prática. Não adianta a gente querer se sustentar de um bababá. Não adianta você querer se sustentar de um serviço. Não adianta você querer se sustentar de um culto uma vez na semana. Não adianta você querer se sustentar de pregação no YouTube. Não adianta você querer se sustentar de uma playlist boa no Spotify, que quando você escuta, você se conecta com Deus. Sabe o que é que vai te sustentar, meu irmão? O relacionamento com teu pai. Porque a diferença para alguém que constrói a sua casa na areia e sobre a rocha é uma só. Sabe qual é a diferença? Ele entende exatamente aonde ele deve colocar os seus anseios. Porque se você ler o texto, a Bíblia diz que as mesmas coisas vêm sobre para quem pratica a palavra e sobre para quem não pratica. Esses dias eu estava conversando com um adolescente e ele veio cheio de questionamento para mim. Ele disse: Dedé, por que é, cara? Eu conheço pessoas que nem servem a Deus e tão bem que só. Eu digo: tão bem que só. Tão bem, agora está ali na minha família acontecendo isso e aquilo, e eu vejo pessoas perto de mim que servem a Deus e estão numa dificuldade, estão isso, aquilo. Aí eu abri o texto para ele e disse: me mostra aqui a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o que pratica e o que não pratica. Não existe diferença. As mesmas coisas, o texto fala, Jesus, ele é incisivo, ele repete as mesmas coisas. Ele diz: a chuva vai vir, a tempestade vai vir, o vento forte vai vir. E quando ele vai falar do que constrói sobre a rocha, ele fala a mesma coisa. A chuva também vai vir, a tempestade também vai vir, o vento forte também vai vir, mas a casa permanecerá intacta, no mesmo lugar. Porque a tempestade com Deus, ela é divertida, irmão. Ela pode não ser fácil, mas ela é divertida quando eu e você entendemos o prazer que há nele. Obedecer a Deus, irmãos, é você perder esse controle da sua vida. Tem coisa difícil. Passei por um momento assim, eu lembro uma vez a gente estava passando por um perrengue, eu e a Andressa, mas a gente tinha uma convicção dentro da gente que Deus estava transicionando. Sabe quando você sabe que Deus está mudando a situação? Só que tem um intervalo ali, né? Tem naquele meio, né? De transição. Eu lembro até que eu fui conversar com o pastor Edgley, a Andressa conversou com Claudinha, e eu lembro que a Andressa fez amor, Claudinha disse assim: não, você tem que falar pra gente, rapaz, como é que está acontecendo as coisas, a gente não fica sabendo direito. E a Andressa disse: amor, mas eu estou com uma convicção tão grande de que a gente, não estou dizendo que não é para você pedir ajuda, irmãos, peça ajuda. Agora a gente estava com uma convicção tão grande, sabe quando você sabe que está ali já do outro lado, a transição está acontecendo, a gente está passando, mas Deus está no barco, e se Ele falou que o barco vai chegar do outro lado, então o barco vai chegar do outro lado. E eu não quero chegar do outro lado, irmão, e ouvir de Deus assim: homem de pouca fé, até quando estarei contigo? Não, eu quero chegar do outro lado dizendo assim: Senhor, se esse barco afundar, eu andarei sobre as águas contigo, mas eu não vou tirar os meus olhos do Senhor. Porque eu não sou daqueles que só te ouvem, eu não sou daqueles que só reconhecem que é você que está falando. Eu sou e eu quero ser um daqueles que obedecem o teu coração. Aleluia, o louvor pode vir. O chamado de Deus para mim e para você não é: não, porque eu tenho isso e aquilo, mas por que é que está acontecendo isso, irmão? Eu tenho o maior prazer de aconselhar. A gente tem uns mais ou menos 170, 180 adolescentes. Toda semana praticamente a gente conversa com um. Sempre tem. E como é bom, irmão, sabe por que é bom? Quando a gente está conversando com eles ali, às vezes eu já fico pensando: daqui a 3 meses a gente vai estar conversando e vai estar contando dos frutos. Daqui a 3 meses a gente vai estar conversando e a gente vai estar falando da colheita, falando da alegria, olhar para trás e dizer assim: meu Deus, deu certo, Dedé. A gente passou por isso, mas a gente foi fiel ao Senhor. Os meus olhos não saíram do Senhor.
família foi transformada, a minha vida foi transformada. Não sejamos como aqueles que retrocedem, irmão. Deus não tem prazer no que retrocede. Deus não tem prazer naqueles que voltam como esses homens estavam voltando. Mas deixa eu te dizer, Jesus sempre está pelo caminho. Jesus sempre está pelo caminho. As portas de misericórdia dele se abrindo, fazendo o nosso coração queimar, para que a gente volte para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Você pode ficar de pé no seu lugar. Fecha teus olhos. Conversa com Deus agora. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei o que tem passado na sua vida, né? É até clichê, parece pregador falar isso, né? É porque realmente a gente não sabe. Mas Deus te conhece, irmão. Deus sabe, Ele está no caminho hoje. Ele está no teu caminho hoje, fazendo queimar o teu coração. Fala com o teu pai. Se você precisa recalcular a rota, recalcula hoje. Se você precisa apenas de força para seguir, Ele está te dando força hoje. Se você precisa reencontrar a alegria de estar com Ele, reencontra hoje. Mas não sai daqui. Não sai daqui apenas como aqueles que sentem o coração queimar. Não sai daqui apenas como aqueles que Deus desperta o coração, mas que você não vai. Não sai daqui apenas como alguém que ouve a voz de Deus, mas que não reconhece. Coloca o teu coração em chamas nessa noite. Não espera um louvor bacana tocar, irmão. Não espera uma música que vai te arrepiar. Não espera uma música que você gosta, que te leva a refletir. Não, 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 não. Entrega o teu sacrifício de louvor para o Senhor hoje. Assim como Paulo e Silas na prisão. Qual era o ambiente favorável para levantar uma adoração numa prisão? Os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade não são adoradores que esperam o ambiente, são adoradores que promovem o ambiente. Ah, irmão, será que você tem motivos para adorar o seu Deus nessa noite? Será que no seu coração você tem algum motivo para levantar suas mãos e adorar o Senhor nessa noite?